boa noite. Tô devendo aí uma live sobre o padrão pensamento, sobre Mercúrio, né? Vamos ver se a gente consegue hoje falar um pouco sobre as questões ligadas à nossa mente, né? Então, primeiro eu quero falar com vocês o seguinte: Mercúrio rege os padrões pensamento. Mercúrio no mapa de nascimento, né, é a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar no mapa de nascimento vai, às vezes, direcionar a todas as outras áreas, porque é de acordo com o que você entende, a maneira que você pensa, que você coloca em ação outras áreas da vida. Na astrologia, né, o Mercúrio rege duas áreas da vida, que é Gêmeos e Virgem. Portanto, além de ter a nossa maneira de pensar, a qualidade da nossa mente, onde o Mercúrio está quando você nasce, né, nós vamos ter uma ênfase naquela área. Então, se a sua casa das finanças, por exemplo, ela é uma casa virginiana, aonde o Mercúrio se encontra no momento do seu nascimento, vai te dar uma ideia de como você vai mobilizar a casa 2. Então, nós temos essas análises para fazer, são todas juntas. A gente também olha o seguinte: Mercúrio num signo, né? Seria a qualidade que a gente vai atribuir à mente. Por exemplo, os signos de fogo, né? Mercúrio em Áries, pensamentos ágeis, né? Mercúrio em Terra, pensamentos mais lentos, porém persistentes, com uma consistência. Então, a gente não pode só olhar o Mercúrio nos signos, né? Nós temos que ver as conjunções que estão ligadas a esse Mercúrio no momento do nascimento. Como, por exemplo, se você tem o Mercúrio, que rege o padrão mental, com Urano, que é o mental superior, você já vai ter uma mente com mais intensidade, um padrão mental intenso, né? Então, a gente tem também o Mercúrio nos signos de água, né? Que são as mentes mais elas são mais contemplativas, mais místicas, mais intuitivas. Uma percepção através do elemento água é um pouco diferente de uma percepção através do elemento terra. Então, dentro do Mercúrio, em todas as áreas da nossa vida, eu também quero sinalizar o que seria a parte mais difícil, né, para você trabalhar essa parte mais difícil dentro de cada signo. Então, eu vou falar primeiro por elemento, né, para não falar signo por signo, que são os 12 signos, mas depois vocês podem me perguntar, né, o que eu entendo, Mercúrio em cada signo, né. Vou falar primeiro do elemento fogo, né. O fogo nos fala da mente desperta, da mente ativa, né, da mente ligada, conectada, né. Os signos Yang, que são Áries, Leão, né? Nós estamos falando do fogo, né? Áries, Leão e Sagitário são signos Yang, né? E Gêmeos, Libra e Aquário também são Yang. Então, quando a tua mente está em Yang, normalmente você tem uma aceleração maior, uma dinâmica maior, né? A mente que pensa com mais agitação, né? Do padrão de desequilíbrio que a gente pode observar, né, nas mentes Yang, né? São os padrões que a pessoa não desliga, a mente que pensa tudo ao mesmo tempo, a mente que não consegue se desligar, entra à noite e continua trabalhando, né? Então, o fogo, por ser Yang, né? E o ar também, por ser Yang, dá uma mente mais ativa, vamos dizer assim, o que nos coloca num sentido de alerta muito grande. Mas, por exemplo, o Mercúrio em Libra, né, que é uma mente mais voltada para as artes, é como você pensa o mundo. Então, você vê a beleza do mundo. O libriano tem isso muito forte, né? E
E tem também os padrões que nos ligam ao Mercúrio em ritmos distintos. Como, por exemplo, se você tem um Mercúrio, né, num ritmo cardial, você já pensa logo, às vezes até faz primeiro, pensa depois, a mente está sempre indo à frente de tudo, a todas as suas atividades, né? E nós temos também o padrão que pode ser rígido se for um ritmo fixo, né? Então eu quero focar nas questões ligadas aos desequilíbrios que a gente pode ter no Mercúrio dentro do nosso mapa. Uma mente com uma ênfase muito grande, uma rigidez, onde você coloca outros pontos de vista, que no caso o ritmo fixo pode ter isso aí. Ele pode ter uma consistência no pensar, ele pode ser perseverante no pensar, como seria o Mercúrio em Touro, que Touro é um signo fixo, né? E isso é muito interessante, né? Mas assim, às vezes pode ter uma certa dificuldade de mudar de ideia. A outra questão também ligada aos ritmos, né? Seria o Mercúrio em signos mutáveis. O que é bom, dá uma dinâmica, a pessoa consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, mas às vezes ela pode perder-se nos próprios pensamentos. Ela pensou em A, B, C, tudo ao mesmo tempo. Então o mutável, ele também tem essa questão ligada à mente que pode ser dispersa, né? É importante sempre sinalizar que o Mercúrio, ele não vem sozinho. Ele vem dentro de um signo, mas ele normalmente vem atrelado a outro planeta. Às vezes ele vem com angulação de outros planetas, o que dá uma configuração maior ainda, né? E nós temos os contemplativos, os místicos, os perceptivos, né? Que são o Mercúrio ligado ao elemento água, né? Só para lembrar vocês que o Mercúrio está sempre em torno ali do Sol. Quando você nasce, ou o teu Mercúrio está no próprio signo que você nasce, ou um signo antes, um signo depois, então ele está sempre ali por perto, né? Por exemplo, eu sou Leão, meu Mercúrio é em Virgem, né? E quando você vai ver o que lida, o que coloca a sua mente ali para dirigir o resto do mapa através do seu plano mental, acaba se tornando muito importante. Por quê? Né? Porque nós temos dentro daquilo pessoas que querem, olha só as coisas que podem ser atrapalhadas quando o nosso Mercúrio não está harmonizado no nosso mapa, ou a gente não se conhece bem para entender a qualidade da sua mente. Então você pode ter uma mente ansiosa, pensando tudo que eu tenho que fazer amanhã, o que eu devo fazer, o que eu não fiz, aquela mente fica ali paralisada e você não consegue parar de pensar. Você pode ter uma mente, como no caso dos planetas em água, que às vezes você pode ficar sugestionado por influência de terceiro, você pode sofrer essa influência e ficar impressionado, né? Normalmente o Mercúrio em água, ele tem uma percepção muito grande do ambiente, das pessoas, e ele já vai captando mentalmente. Então é que eu digo, a gente tem que fazer uma blindagem, às vezes, mental, e isso vem também no padrão que a gente coloca em tudo que você vê, porque a mídia, ela pode te intoxicar com excesso de informação. A gente vai analisar tudo isso dentro do Mercúrio no mapa. O excesso de informação, quando você vê coisas que vão te impregnar, cenas drásticas que vão te impregnar mentalmente. Os signos de ar, eles são muito fortes nisso, né? Mas os signos de água, às vezes, aquilo entra e atrapalha todo o resto. Então a gente também tem que tomar cuidado com o sugestionamento mental. E tem aquele tipo de mente, né, que ela se sabota. Ela pensa de uma maneira, né, e ela está sabotando exatamente o real propósito daquilo que ela deveria pensar e agir. Então nós vamos ver em configurações dentro do elemento água ligado ao planeta Netuno, um processo mental onde a própria mente vai contra a própria mente dela, contra aquilo que ela deveria pensar corretamente. Então existem alinhamentos, existem tratamentos, existem situações onde você pode alinhar o seu mapa através da percepção maior do seu plano mental e tratar isso com os florais, entendeu? Porque os florais, eles tratam muito bem isso, né? Como que você ordena a sua mente. A mente dispersa, presa em N pensamentos que não tem exatamente
né, a ver com o momento que você precisa, né, se distraiu, né, a gente vai conseguir detectar tudo isso no mapa de nascimento, entendeu? É muito importante porque como nós estamos interconectados, às vezes a sua mente está conectada com a mente de uma outra pessoa que tem um mental mais forte. E aí, às vezes, você tem dúvidas com relação a uma coisa ou outra, e vem uma pessoa com uma mente muito enfática, e ela diz, olha, é assim, desse jeito, e você fica perdido. Então, conhecer a própria mente é muito importante dentro do mapa de nascimento, porque existem áreas da vida onde você tem que ser muito preciso, e se você tem dúvidas, né, aí você não sabe exatamente como agir, muito embora você tenha planetas fortes e tudo, mas o teu mental tá ali fazendo você perder o momento de realizar certas coisas, né? E tem aquelas pessoas, né, que são, que já nascem com os planetas transpessoais ou geracionais dentro do próprio mapa, né? E como eu dou sempre o meu caso, né, não gosto de dar caso de paciente. Então, assim, o Mercúrio que vem como uma antena parabólica, você vai captando tudo de todos, né? No meu caso, que o meu Mercúrio se liga a planetas transpessoais. Então, essa percepção do que eu estou pensando, ela é minha ou eu estou captando do meio do ambiente? Então, isso é muito importante, porque aí você tem que fazer uma triagem. Opa, peraí, isso aí é o outro que está pensando, está ali no ambiente, e você, pelo tua linha de pensamento, você consegue perceber, às vezes, um ambiente que está muito pesado. Por quê? Porque os planetas transpessoais, eles ligam a sua mente ao plano do coletivo, né? E aí fica difícil discernir o que é seu ou o que é do coletivo, né? Então, isso é muito importante a gente perceber, né? Eu vou depois dar uma palhinha, eu vou falar um pouquinho, eu escrevi sobre Mercúrio nos signos, né? Mas só para deixar importante para vocês que não é só o próprio Mercúrio, tem outras coisas que vão ligar no nosso mapa e que vão, óbvio que as pessoas com Mercúrio em Terra, elas acabam tendo uma percepção muito grande do que deve ser feito no cotidiano. São aquelas pessoas que essa pessoa tem uma mente muito prática, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer no começo, no meio e no final do dia dela. Já é diferente das pessoas que têm, por exemplo, Mercúrio em Peixes, né? Elas pensam o todo, a totalidade, elas têm um sentir muito grande, mas nem sempre estão focadas, né, na atividade daquele momento, né? E eu observo também, né, em algumas pessoas que elas têm mentes saudosistas, né? No caso, Mercúrio em Câncer, né? A pessoa está sempre pensando, a mente dela sempre remete ela para coisas do passado, ela acaba se distraindo das questões do presente que ela tem que focar, né? Então também tem essa linha do tempo dentro do plano mental, né? Que são as mentes, o Mercúrio em Áries, o Mercúrio em Sagitário, que estão sempre lá na frente, no amanhã, Mercúrio em Aquário, né? E também tem aquela questão da mente ligada a Câncer, que está ligada às questões do passado, e ela às vezes está fazendo uma atividade no dia dela, está numa linha do pensamento e veio uma informação do passado e adentra aquela mente e atrapalha aquele cotidiano, da mesma maneira quando é a mente que vai para o futuro, que ela atrapalha também o cotidiano. Então o foco, porque nós temos padrões de autossabotagem o tempo todo. Nós disfarçamos a nossa própria autoimagem. Hoje nós, às vezes, por não querer encarar determinadas questões pessoais, a gente mascara, então nós nos sabotamos. E eu digo, como é a percepção da sua mente? O que você pensa? Eu tenho uma coisa que eu falo, e uma hora eu vou fazer uma live sobre isso, que é o discernimento de prioridade. Entende? A mente focada, ela vai pensar exatamente como ela vai planejar o dia. Então, quando você acorda, a coisa mais importante é planejar o seu dia. E quem faz isso? Quem faz isso é o Mercúrio. O Mercúrio que organiza, porque se você deixa solto, é o que vem no caos. Mas se você acorda e você coloca o seu dia ali,
e você vai... Bom, deixa eu fazer uma programação aqui. Você coloca a sua mente em foco, né? É mais difícil você se dispersar. Quando ela fica dispersa, pô, tem pessoas que acordam, não pensaram nada do que vão fazer no dia dela e pega e vê um monte de coisa que não interessa em nada na internet. Perdeu o dia. Porque a nossa mente tem que focar e o dia tem que começar com uma ordem e você tem que, pelo menos, é óbvio que vem coisas no meio do dia que são empecilhos, que tem que sair de repente, algo mudou, mas você fez a sua programação. Então é com Mercúrio que nós vamos fazer a nossa programação diária. Ele nos dá a qualidade do nosso plano mental, sabendo que nós estamos todos com congestionamento mental por excesso de informação. Nós temos congestionamento. Nós não... Olha, hoje, se você... Antigamente, que a pessoa não tinha internet, nada, você ia aprendendo uma coisa na escola, outra coisa seus pais ensinavam, te davam um livro. Agora você é bombardeado com informações de todos os lados, notícia de todos os lados, várias redes sociais, televisão, entendeu? Então, existe um congestionamento mental permanente no ser humano hoje. E ele tem que fazer uma triagem. Porque se a mente se perde em bobagens, coisas destituídas de importância, ela também perde a qualidade do dia dela, né? Se você vai assistir coisas que não vão te levar a lugar nenhum, você está tirando o foco do que pode fazer o seu dia progredir melhor, né? Então, eu vou dar uma palhinha aqui em alguns, né? Se vocês quiserem podem me perguntar, né? Não sei aonde vocês estão, cada um tem o seu Mercúrio, né? Mas eu vou dizer para vocês que para organizar o nosso pensamento, vamos lá, os arianos. O que o ariano faz, né? Ele conta a novidade antes de todo mundo, ele fala primeiro, aprende primeiro, tem um entusiasmo pelo saber. Mas o ariano, o Mercúrio em Áries, pode ter uma mente esquentada, cabeça quente. Qualquer coisa, uma pequena coisa que acontece no cotidiano, ele já esquentou a cabeça, né? Então o Mercúrio em Áries pode ter isso aí. Fala só um pouquinho de cada um, tá, gente? Depois vocês podem perguntar do de vocês. O Mercúrio em Touro, ele tem um pensamento mais lento, mas é mais persistente. Quando ele conhece alguma coisa, o Mercúrio em Touro vai para a faculdade, ele pode não aprender com velocidade, mas ele vai ter um conhecimento profundo e sólido, porque o touro é fixo, né? Então a nossa mente no fixo, né? Como o touro também tem a ver com a beleza, touro e libra, eles também pensam sobre questões sobre beleza. Agora, Mercúrio em Touro, quais são os pensamentos que geram problemas, as questões de segurança e estabilidade? Por quê? Porque touro rege as finanças e quando a coisa não está boa pro taurino, a mente dele, Mercúrio em Touro, ele já está preocupado se não vai ganhar, se não vai render. A estabilidade é uma coisa que afeta muito a mente do Mercúrio do taurino, né? O que é muito interessante também é que o touro, ele também aprecia artes, aprecia a beleza, tanto quanto Mercúrio em Libra, né? E também tem uma coisa muito interessante que melhora o plano mental do taurino, né? Das pessoas que nascem com Mercúrio em Touro, né? É quando ele está na natureza. Porque a natureza cura a mente do taurino, ela ajuda muito. Aliás, a natureza, ela cura o mental de todo mundo, né? Então, mas como o touro é terra fixa, quando ele vai para a natureza e ele solta a mente ali vendo a natureza, ele melhora muito o padrão mental dele, né? Agora eu vou falar um pouquinho do Mercúrio em Gêmeos. O Mercúrio em Gêmeos é ágil, né? Gêmeos é ar mutável, eles querem aprender tudo ao mesmo tempo, eles são curiosos, né? Eles não querem perder tempo com uma situação, já estão passando para outra, são mentalmente abertos para a vida, né? Eles gostam muito de experimentar, se aquela mente, deixa eu ver como é que aquilo funciona, né? Eu digo que a mente do professor Pardal tá no Mercúrio em Gêmeos e no Mercúrio em Aquário, que eu acho que são aqueles signos que gostam de coisas curiosas e diferentes, né?
E o Mercúrio em Gêmeos, ele tem uma necessidade de ver o mundo à volta dele, ele quer explorar e descobrir tudo, né? Tanto quanto o Mercúrio em Sagitário, porque o Mercúrio em Sagitário ele quer explorar lugares desconhecidos, tudo que é novo, diferente. Esses três arquétipos, né? Gêmeos, Sagitário e Aquário, eles vão a fundo, né? Principalmente o Mercúrio em Sagitário é muito inquieto, ele quer... sabe aquele pessoal que vê viagens ao redor do mundo? Ele quer olhar como é o mundo todo. Esse aí é o Mercúrio em Sagitário. Ele precisa ver como é que é na Grécia, como é que é na Turquia e tudo, né? É bem interessante, né? E a questão do Mercúrio em Câncer, né, que eu já falei um pouco, né? É quando o sentimento dele afeta a percepção mental. Ou seja, ele tem uma mente em Câncer, Câncer rege as emoções, aí ele tá com uma emoção muito forte e aquilo vai atrapalhar a mente dele porque não sai da mente dele. Aquela mágoa, aquele ressentimento, e aquilo fica ali em looping porque ele se sentiu magoado. Então as pessoas ligadas a Câncer são facilmente magoadas e quando o Mercúrio está ali, é difícil aquilo sair da mente. E também tem uma coisa, que ele também é muito influenciado pelo ambiente. Se o ambiente é agradável, bem, ele está bem. Se o ambiente é sombrio, o Mercúrio em Câncer já tende a ficar um pouco mais abatido. Então, para o pensamento do Mercúrio em Câncer não ficar negativo, é bom ele estar num lugar zen, um ambiente bom, né? Todas as pessoas ligadas à água, elas não ficam bem em ambientes lúgubres, elas têm que estar em ambientes clean. Quanto mais clean, melhor. Elas captam. Então a água, ela capta a energia dos lugares, ela capta a energia do ambiente, né? Então, mas assim, o Mercúrio em Câncer é muito intuitivo, sabe? Principalmente na percepção do que o outro está sentindo. A mente dele dá logo um alerta. Aquela pessoa não está bem, aquela pessoa está triste, né? Então isso também é muito bom, porque assim, tudo tem um sentido. Cada um dos arquétipos vai ter um sentido, né, na nossa vida, tanto para a gente quanto para o mundo, né? Então eu penso que nesse sentido, o Mercúrio em Câncer, ele consegue perceber quando a outra pessoa não está bem muito rapidamente. O difícil é ele blindar e não deixar aquilo entrar nele, que aí é que eu acho que a água deixa entrar, né? Então nós temos que ter um cuidado assim. O plano mental do Mercúrio em Leão, eles são muito focados, né? Uma mente muito concentrada nos seus ideais, no propósito. Eles têm um plano mental muito forte, tão forte, que eu diria que quando o Mercúrio em Leão pensa com muita força, ele quase faz acontecer, entendeu? Então, da mesma maneira, se a pessoa tiver instinto mais vingativo e tudo, e ela começar a pensar negativamente, ela pode deixar desconfortável o ambiente e tudo que está perto dele. Mas é uma mente com uma autoconfiança grande, né? O perigo é acreditar que eles são a única expressão da verdade, né? E também tem uma coisa no Mercúrio em Leão, né? No Leão, de uma maneira geral, que eu vou dizer, não sobra muito espaço para a opinião de outras pessoas, porque ele tem uma definição de certo e errado muito forte na vida dele, e ele não abre muito espaço para que o outro diga como ele deve conduzir a sua vida. Então, são mentes fortes, porém pode ser mente muito incisiva, mas com uma blindagem muito forte e que não se abre muito quando ele acha que está certo, é aquilo mesmo, né? O Mercúrio em Virgem, no caso é o meu Mercúrio, né? Sou Leão, mas tem Mercúrio em Virgem. O Mercúrio em Virgem, ele vai digerir o significado passo a passo, porque o Mercúrio já é um signo de análise. Virgem é um signo de análise, a gente considera que Mercúrio em Gêmeos e em Virgem estão no domicílio, que é o lugar deles naturalmente, né? Então, ele assimila as informações ponto por ponto, ele não deixa escapar nada, ele é dos detalhes, as minúcias, a percepção. Ele vai entrar no ambiente, vai ver se um quadro está torto, sabe? Ele é muito detalhista.
a percepção dele é muito minuciosa, ele é capaz de perceber num flash um ambiente, uma situação de uma pessoa, só que eles são pensadores práticos e analíticos, né? Então, se é para fazer uma análise, né, ele faz muito rápido uma análise, né? Tanto que ele se volta a questões de saúde e as pessoas de Mercúrio em Virgem, elas percebem rapidamente uma questão de saúde ligada a uma pessoa, porque eles são analistas extremos, né? Normalmente o Mercúrio em Virgem começa muito cedo a ler bula de remédio, eu sempre li, né? Ler bula de remédio, com 10, 11 anos já estava lendo bula de remédio, vai ler livros, vai buscar coisas de saúde, né? Ele é muito detalhista nesse sentido, né? Mas ele tem uma capacidade, aí no caso positivo, de olhar o ponto positivo das coisas que ele analisa. Se ele tiver sabe, muito negativo e tudo, né? Se a pessoa for negativa, ela vai ver os pontos negativos do outro com muita facilidade, né? O ponto difícil aí seria a crítica, né? Porque o Mercúrio em Virgem, ele vê mesmo, ele vê defeitos, ele vê qualidades, ele vê muita coisa. Na mitologia grega, né, que a gente considera, a romana e a grega para astrologia, né? A gente considera o Hermes, né, para Mercúrio em Gêmeos, que é o mais novo, é o mais jovial, né? E o Mercúrio em Virgem já é mais velho, que a gente chama de Hermes psicopompo, é aquele que faz ele leva as almas para o umbral, né? Então tem um amadurecimento aí, né? Então o Mercúrio em Virgem não é tão jovial quanto o Mercúrio em Gêmeos, mas ele é mais profundo na análise de certo e errado. Ele tem uma percepção muito grande, ó, aquilo está certo, aquilo está errado, porque a análise dele é muito minuciosa, né? Então, se você não quer que alguém perceba algo sobre você, não esteja do lado de um Mercúrio em Virgem, porque ele vai perceber exatamente o que está certo e o que está errado, né? Só que não convém a ele dizer para o mundo o que está certo e errado, a não ser que ele seja da área de saúde ou no trabalho e que a pessoa esteja perguntando, né? Aí entra a evolução de cada um, né? Mas aí já é outra coisa, né? Tô falando como arquétipo, tá, gente? Quando a gente fala arquétipo, não é a pessoa. A pessoa é um todo. Não, você não é só o seu Mercúrio, porque você não é só seu fígado, não é só seu coração. Então, quando eu falo de um arquétipo do Mercúrio num signo, eu não estou falando do todo, porque às vezes ela tem vários planetas em volta desse Mercúrio, como é o caso do meu. No meu caso, o meu Mercúrio está dentro de uma casa espiritual, aí ele vai ter uma percepção. Então, quando você fala de um arquétipo, você não fala do todo. Um arquétipo é uma representação simbólica de uma parte do seu todo. Não é o todo, entendeu? Então, porque as pessoas pensam que quando você é Libra, então você é aquilo tudo. Não necessariamente. Você tem um conjunto. No padrão mente, também temos um conjunto, certo? Aí eu vou chegar no Mercúrio em Libra, que é a questão, né? Primeiro, Mercúrio em Libra às vezes tem dúvida. E ele analisa todos os lados de uma situação antes de chegar a uma conclusão. Porque ele não quer errar. Ele quer conciliar. Sempre que entra Libra, entra a questão de justiça, de ser justo, de conciliar e não brigar. Então, ele precisa manter a mente bem equilibrada para não fazer um juízo de valor errado. E aí, nisso, às vezes, ele se perde na dúvida. Será que tá certo isso ou não tá certo aquilo? Ele precisa pensar, né? Então, quando tem um evento emocional, né, para o libriano, para a pessoa de Mercúrio em Libra, ela pode entrar num curto-circuito, no conceito tá certo, tá errado, será que eu devo falar? Entram as dúvidas. Mas a gente tem que lembrar que Libra rege a justiça. Então, é uma mente que quer ser justa e que ela vai defender ideais de justiça. Mas também Libra rege as artes, a beleza. Então, eles também analisam, sabe que as pessoas que analisam obras de artes, ela tem Mercúrio em Libra, mas advogados também têm, né? Então, assim, verdade, beleza, justiça são coisas ligadas a Mercúrio em Libra, né? E a gente tem que saber o seguinte, que tudo aquilo que a gente traz no mapa de nascimento pode ser tratado. Se ele vem com uma mente com muitas dúvidas, a gente pode tratar com floral, porque o floral ajuda muito nisso, né? A autoconfiança, né? A pensar com uma certa clareza, né?
Isso aí é muito importante. Agora, vamos falar do Mercúrio em Escorpião, né? Que é a mente mais profunda, né? São os analistas, né? São os parapsicólogos, são os cautelosos, os sigilosos. O Mercúrio em Escorpião, eles são observadores ao extremo, são mentes profundas, sondam tudo e todos, raramente falam. Por quê? Porque no Mercúrio em Escorpião nós temos a mente dos detetives, né? Nós temos a mente dos parapsicólogos, aquela pessoa que olha tudo, não diz nada, está pensando tudo e investigando tudo. Na verdade, o Mercúrio em Escorpião, ele é tão poderoso no plano mental, ele vai investigar tudo a fundo, do oculto, da psique humana, quando ele vai estudar a psiquiatria, psicologia, a parapsicologia, a astrologia, ele vai a fundo. E não necessariamente a pessoa tenha só o Mercúrio em Escorpião, porque quando você tem a mente, por exemplo, eu tenho Mercúrio em Virgem, mas o regente de Escorpião está no grau do meu Sol ali, fazendo uma conjunção. Então, o próprio Plutão, ele traz qualidade de Escorpião para minha mente de investigação, né? E aí eu gosto de investigar as coisas sempre a fundo, né? E isso é muito interessante, porque são qualidades do Mercúrio ligada ao signo de água, que é Escorpião, que é a água fixa, né? E a água de Escorpião é a água da profundidade. Então, é muito interessante tudo isso, né? E aí, vamos falar do Mercúrio em Sagitário, né? Que é a mente cheia de ideias, né? A mente animada, inspirada, cheia de ideias. O Mercúrio em Sagitário, ele não focaliza muito em detalhes e partes, não. Ele vai sempre para um campo mais amplo, um cenário maior, um cenário mais amplo, né? Só que a mente dele às vezes viaja para lugares distantes, como eu falei, né? Aqueles seriados que a gente vê vista do mundo, né? Tem muito a ver com isso aí, né? O problema é quando ele idealiza demais, né? E outra coisa ligada a Mercúrio em Sagitário é que ele não guarda segredo. A mente dele é tão tagarela, né? E ele fala de maneira muito clara, o que é o oposto do Mercúrio em Escorpião, né? Ele fala de maneira muito clara, muito aberta, muito entusiasmada sobre tudo, né? E às vezes a gente precisa guardar os segredos, né? E o Mercúrio em Sagitário é muito tagarelo, excitado e animado com as ideias que vêm na mente dele, ele não guarda segredos, né? E eu costumo dizer que o Mercúrio em Sagitário precisa dar um descanso para a mente através de meditar, né? Olhar o vazio, olhar o mar e tudo, porque é uma mente bem agitada, né? Sempre tem uma nova ideia, ele não para, tem uma nova ideia sempre ali, né? Agora vamos falar do Mercúrio em Capricórnio, né? Que é Mercúrio em Capricórnio, pensamentos determinados, persistentes e resistentes. Por quê? Como Mercúrio em Capricórnio entende, ele é muito organizado, metódico, quando ele entende que aquilo ali é o certo, olha, jamais uma pessoa vai tirar aquilo da mente dele, né? Então ele é cardial quer dizer ação, é uma mente que se movimenta, né? E uma mente administrativa, são os bons administrativos, estão no signo de terra, né? Então o Mercúrio em Capricórnio, em Touro, são mentes administrativas, mas mais a Mercúrio em Capricórnio, que é questão de negócios, administrativo, e sempre o Mercúrio em Capricórnio, ele pensa numa maneira de atingir suas metas, é uma mente ambiciosa, está sempre buscando a maior ênfase do Mercúrio em Capricórnio nesse sentido, de atingir metas, de como ele vai conseguir progredir, a ambição muito forte, né? Outra coisa que a Mercúrio em Capricórnio são as mentes antigas, preocupadas com ética, com a moral, bons costumes, né? E sempre é um cuidado, né? Que eu digo, né? De eles não ficarem rígidos mentalmente muito forte, né? Porque é aquele pai que tem uma disciplina danada no ambiente, como todo bom capricorniano. Se a mente dele está em Capricórnio, ele tem um senso administrativo muito grande e ele é muito firme nas questões ligadas à ética e à moral, né? Agora falar um pouco, né, do Mercúrio em Aquário, que a gente considera Mercúrio, o regente de Gêmeos e Virgem,
como a mente clara e precisa, e o Urano, que é o regente de Aquário, como a mente das galáxias, o mental superior, né? Então, o reino do Mercúrio em Aquário é o intelecto, né? Eles são os pensantes, a sua mente expansiva, só que ela é abstrata, porque ela tem esquemas que podem ser utópicos, né? Pode ser muito forte, ou irrealistas, porque é aquela mente psicodélica, né? Eles se preocupam por vezes, e sempre o Mercúrio em Aquário, que eu acho bem bacana, né? Que são muito inteligentes, né? A preocupação em tornar o ambiente melhor. O lugar mais justo na Terra, a igualdade de direitos, ele tem essas preocupações com comunidades, né? O Mercúrio em Aquário tem isso, né? Ele tem questões sociais e humanitárias. Então, se a pessoa tem um Mercúrio em Aquário, ela sempre vai pensar numa maneira de tornar esse coletivo melhor. É uma clareza mental muito grande, mas como o Aquário já está dentro do esquema dos planetas, dos signos já ligados aos planetas transpessoais, né? Sempre tem uma preocupação muito grande com o coletivo. A sua mente é clara, ela fala com muita clareza, né? E quase sempre o Mercúrio em Aquário tem insônia, tá, gente? É uma mente que se abre para o novo. A gente pode dizer que Mercúrio em Aquário vai assimilar muito bem todas as questões de tecnologia, e é uma mente não convencional, ela sempre vai trazer ideias diferentes para uma situação que parecia muito simples, ele já traz uma ideia não convencionais e por vezes inusitadas, e muito interessantes, né? Então, cada um tem o seu papel, né? E aí vamos chegar em Mercúrio em Peixe, que é o último, né? Isso é um pensamento, uma imaginação viva, um pensamento que eu digo que é mandálico, que é um pensamento holístico, é um pensamento intuitivo, né? Que capta facilmente os pensamentos e sentimentos de outras pessoas, né? São telepáticos, intuitivos, né? Mas mente muito sensíveis à atmosfera, ao meio ambiente. E pode ser que o Mercúrio em Peixe tenha que se recolher muitas vezes a sua mente do meio para organizar a confusão e a instabilidade mental, porque são muitas as informações que ele capta do meio. Então, é uma mente pouco objetiva e muito intuitiva, né? Às vezes o Mercúrio em Peixes ele não está ligado em pequenos objetos onde deixou, mas ele tem uma compreensão do todo que a outra pessoa não tem, entendeu? Então a gente trabalha essa subjetividade, né, do Mercúrio em Peixes, né, trazendo ela para o cotidiano, para a praticidade, né? Porque esse místico, ela já tem, né? Mas o mundo aqui precisa de ordem, e essa ordem nem sempre está no Mercúrio em Peixe, muito ligados a essa questão intuitiva e espiritual. Agora, também são muito ligados à música, à dança, à poesia, né? São poetas. O Mercúrio em Peixe quase sempre é um poeta, é um compositor. Ele tem muitos flashes, né, de questões subjetivas, né? Então, essa questão que eu queria trazer, né, um pouquinho dessa... Por que eu quis trazer, né? Porque nós estamos em momentos de grandes impactos aí, onde nossa mente está sofrendo bombardeada, né, pelo meio. Então, faça uma triagem daquilo que é útil, que é bom e que é necessário. Não veja coisas desnecessárias que não vão te acrescentar nada, porque não é esse o momento da Terra. Então, nós temos que tirar as bobagens que tem aqui na rede, na mídia, na televisão. Nós temos a fazer uma triagem daquilo que é o discernimento do que é verdade ou do que não é, porque existem muitos inequívocos com relação à verdade. É com a nossa mente que a gente vai saber a compreensão do que é verdade ou do que não é. Então eu diria mais mente, menos mídia, no sentido daquilo que não te acrescenta. Se não te acrescenta, outra coisa que a gente não pode deixar entrar na nossa mente é a primeira opinião de uma televisão. O cara falou ali, você já pegou e trouxe aquilo para você, aquilo já virou uma verdade.
Então, vão analisar, façam outra pesquisa, vão em outro lugar. Nem tudo o que está sendo colocado na mídia é a verdade absoluta. Então, essa triagem daquilo que entra ou não entra na nossa mente é fundamental hoje em dia, né? Então, é isso, gente. Eu quero dizer para vocês, né, que tudo isso é bom a gente saber e conhecer, né, nosso padrão mental, e é bom a gente identificar aquilo que não está harmônico e saber que os florais podem tratar tudo isso, né? Eu espero ter ajudado aí, né, com essa minha informação. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no outro dia. Um beijo para vocês e bom mental para o dia de amanhã. Tchau.